Áudios do VAR exposto só na 30ª rodada é brincadeira. Falo nem nada, né, rapaziada? E aí, clubizada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Salve, salve nação, sem corte e nem edição. Vamos estar comentando aqui as rapidinhas e as brabas do nosso Mengão, sempre trazendo notícias e informações com muita integridade e verdadeiras aqui para vocês do nosso Clube do Fla. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pode chegar, olha só, mas já cheguem aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando nesse vídeo e compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp para dar uma moral para esse negrão que vos fala no vídeo de hoje. Vamos estar comentando aqui muita coisa sobre retorno de atletas, possível novo treinador e muitas outras coisas mais. Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que são as notícias e as informações, e segundo aos corredores esportivos, segundo a minha internet, canais de YouTube e também essa imprensa bairrista e canais também de mídias tradicionais já estão dizendo que devido à pressão que o Renato Gaúcho se encontra no Flamengo, já estão estudando novos nomes aí. Será, gente? E meio aí, semifinal de Copa do Brasil, final de Libertadores, a diretoria não ia dar um vacilo como esse. Bom, no sapatinho, pode sim estar dando uma olhada no mercado, que não tem nada demais, e eu concordo com isso. Agora, deixar isso cair a público, acho que não. Na minha opinião, né, são pessoas querendo implantar o ódio no Flamengo, querendo implantar a discórdia, o tumulto por lá. Mas que o Renato precisa melhorar, isso daí é fato. Todo mundo tá vendo isso, que ninguém é bobo. Bom, o negócio é o seguinte, por falar em Renato, por falar na nossa temporada, eu quero estar deixando a primeira pergunta para vocês da clubizada aqui. Posso perguntar? Vamos lá então. Gabigol ou Pedro de titular? Coloca nos comentários aí, rapaziada. Se virem. A gente sabe que o Gabigol por muito tempo aí vem sendo indiscutivelmente titular por causa dos seus gols, obviamente. Só que deu uma travada, né? Agora tá saindo muito da área. O mapa de calor dele tá completamente diferente. Tá vivendo um jejum aí terrível. Já pro lado do Pedro, são 4 jogos e 4 gols. Aí eu quero estar perguntando para vocês, mantém o Gabigol? Troca pelo Pedro, mantendo o Pedro de titular? Coloca os dois para jogarem juntos, barrando alguém? Se vira aí, rapaziada, coloca nos comentários. Vou dar uma ajudadinha para vocês. Os dois são qualificadíssimos. O Gabigol tem 1 gol e assistências a cada 86 minutos. Já o Pedro tem 1 gol e assistência a cada 89 minutos, bem próximo um do outro. Agora coloca nos comentários aí o que vocês acham. Já estaria na hora de barrar o Gabigol? Não estaria na hora de barrar o Gabigol? O Pedro tá pedindo passagem? Os dois merecem jogar juntos? Se vira. Coloca nos comentários. Bom, e segundo o Globoesporte.com, o Fla Tondela é o laboratório, seria o laboratório para outros times aí da Europa e pelo mundo, Itália, Espanha, entre outros países. O Fla Tondela será observado durante um período ali de 2, 3 anos aí para praticamente o Flamengo ver se acontecerá tudo aquilo que o planejou. Exatamente o que o Flamengo planeja. Dá uma olhada pelo Fla Tondela e ver aí uns outros Flamengos possíveis pela Europa, né? China, Estados Unidos. Vamos aguardar cena dos próximos capítulos. Na minha opinião, o Fla Tondela é uma baita de uma aquisição e vai ser top, dando certo para ter outros Flamengos pelo mundo aí. Vai ser sensacional. O que será sensacional também é a volta de Davi Luiz e é a volta do Arrascaeta, que estão indo de vento em popa para voltarem contra o Atlético Mineiro no jogo do dia 30 de outubro, que é uma final. Bom, mas antes dessa final, nós temos 2 outras finais, que vai depender uma da outra. Pois é, para chegar nesse jogo do Atlético Mineiro aí, chegar bem, a gente precisa ganhar
A primeira e a segunda partida. E na minha opinião, para chegar no Atlético Mineiro tranquilo, a gente precisa ganhar o primeiro jogo, que é frente ao Fluminense no sábado agora, dia 19, mais conhecido como amanhã. E nós vamos estar comentando sobre isso. Bom, o negócio é o seguinte, dizem por aí que o Abel Ferreira está fazendo exatamente como o tal do Alberto Valentim fez, estudando o Flamengo, porque eles viram como foi contra o Inter, como foi contra o Grêmio, Ceará, né, Juventude, Bragantino, os caras estão estudando, tá na moda agora, mas eles estão errados? Não, estão completamente cobertos de razão, tem que estudar o adversário sim. Alô, Renato! Tem que fazer o mesmo, estudar o adversário e ter estratégias para quebrar linha, para invadir o gol dos caras, para quebrar, tirar aqueles ônibus da frente, né? Quando os caras colocam um time totalmente retrancado, tem que estudar. Tem que ter estratégia, cardápio, para poder, numa situação adversa como essa, meu irmão, invadir, vamos invadir, vamos invadir. Pois é, então, os caras estão estudando de lá, o Renato tem que estudar de cá, e é assim, cara. O time do Renato precisa ter outras vertentes, outras variações táticas, o Renato precisa melhorar nisso daí. Nós temos 3 guerras, 3 decisões, nossos próximos 3 jogos vai depender muito do primeiro. Será a primeira decisão, segunda decisão e terceira decisão, mas depende da primeira decisão, que inclusive é amanhã. Flu-Fla, diretamente do Maracanã às 19 horas. Ganhando esse, aí nós temos um outro jogo que é uma outra final. Ganhando o Fluminense, nós vamos com psicológico, ó, show de bola nessa segunda partida frente ao Atlético Paranaense no Maracanã, quarta-feira, às 21h30, dia 27/10. Provavelmente com a volta aí do Bruno Henrique, o Brabo, na semifinal da Copa do Brasil. Aí, rapaziada, depois jogaremos contra o Atlético Mineiro no dia 30. Pois é, terceira partida, terceira final, nada mais, nada menos contra o Galo, que é momentaneamente líder do campeonato, que será também no sábado, às 19 horas, diretamente do Maracanã, 29ª rodada, sem exposição dos áudios. Pois é, a CBF quer colocar a exposição do áudio, mas só na 30ª rodada. Será por quê, hein? Bom, a gente não tem que ficar dependendo de VAR, nem de arbitragem, nem nada. O Renato precisa treinar melhor a equipe, esse elenco que é muito qualificado e ele queria demais estar pegando. Tem problema de convocação? Tem. De lesão? Tem. De ter que poupar? Tem. Mas o Renato precisa passar de incentivador, motivador nato, que nós sabemos que ele é. Quando tem que gritar, ele grita demais, mas eu vejo ele gritar com o René, com o Michael, com o Vitinho, não com qualquer um. Aí quando ele bota um da base ali, ele grita também, que nem sempre bota, que a gente está vendo um time sem o João Gomes, com poucas oportunidades, inclusive o cara pode até sair por causa disso. Sem o Hugo Souza, que a gente está vendo a bola começar jogando lá agora com o Arão do lado do goleiro, o Hugo Souza pode voltar a ser relacionado. Sem o Ramon, tão pedido e que joga muita bola. Bom, o cara não baixa a guarda de jeito nenhum nas entrevistas. Só mantém a sua postura, irmão. Na coletiva, comprando uma ideia de que o time jogou bem, mesmo a gente vendo que não jogou, sem jogar, mas não, meu time jogou bem, minha equipe jogou muito bem, mesmo a gente vendo que não jogou. O Renato precisa parar de querer passar pano nele mesmo. Não tem torcedor totalmente burro, mas não, galera. Ele está subestimando a inteligência dos demais. O time está com um aproveitamento sensacional, está na final da Libertadores, semifinal da Copa do Brasil. A gente só está pedindo um melhor rendimento com a equipe, com o elenco. Não dá para ficar só dependendo dos titulares o tempo todo. Nós vamos perder titulares por lesão, por ter que poupar, por convocação como perder, vai ficar chorando ali o tempo todo? Não pode, não dá. Nitidamente o toque de bola, a linha alta, a postura daquela pós-perda, né? Extinguiu-se, cara. Cadê aquela marcação lá em cima, sob pressão, que a gente amava, entendeu? Quando o Michael joga, a pressão fica como? Porque ele é muito voluntarioso. Ele ama quando o Michael joga por causa disso. Mas não pode ficar se escorando num jogador que é super solidário e que volta para ajudar na marcação, não. A gente tem que ter volume de jogo.
um pouco mais de rendimento. A gente precisa ter uma postura diferente, variações táticas, variar durante do jogo, sem precisar mexer, porque taticamente o Renato Gaúcho ele tá deixando muito a desejar e tá todo mundo vendo. Mas ele diz que tá todo mundo errado e ele tá certo, só ele tá certo. Mas a gente tá vendo, cara, tem gente aí que defendia demais o Renato e que batia de frente, que me esculacharam, inclusive em lives, e que hoje tá falando a mesma coisa que eu falava. Mas eu tô na minha, só vendo aí as coisas, mas não tô comentando nada. O Renato tá demorando demais a mexer. Quando mexe, não mexe nos caras, são sempre as mesmas peças. Tá comprando uma briga com ele mesmo e o time tava razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Agora o time está bem e indo razoavelmente mal. Nesse jogo, principalmente aí do Atlético Paranaense, o time até o primeiro gol estava jogando bem. Depois os caras empataram e o Flamengo deslanchou. Ele precisa ter estratégias e momentos adversos, é o que eu penso. Eu gostaria de comentar isso com vocês aqui. Vocês concordam comigo ou não? Pode colocar nos comentários. Eu acho que falta recurso para o Renato, um cardápio, entendeu? Para ele mesmo se superar e não ser tão evasivo, cara. Ele precisa ter mais estratégia, entendeu? Tá precisando, porque o futebol tá ficando muito previsível. Tá todo mundo dizendo que vai estudar, que estudou, porque o Flamengo tá muito previsível, mas previsível demais. O Renato precisa fazer o time mudar em campo, cara, sem precisar de ter que mexer em peças nem nada disso. É a minha opinião. O time do Flamengo tem uma memória tática muito boa, porém variação tática tá devendo e muito. Ele pode mexer no intervalo se ele quiser, por que não? Vai mexer só com 30 e poucos minutos, 40 minutos do segundo tempo? Ele pode mexer no intervalo, cara. O Renato, ele tá se mostrando limitadíssimo demais, mas eu estou aqui apoiando sempre. Vou sempre apoiar, óbvio, óbvio. Mas o que a gente viu nesse jogo frente ao Atlético Paranaense foi que aquele carinha lá que deu a cotovelada no Rodrigo Caio nos salvando. É mentira minha, ele nos salvou pela sua imprudência e irresponsabilidade. Ele nos salvou. A gente está querendo um Flamengo forte, um Flamengo de milhões, como ele mesmo dizia. Não pode ficar só dependendo de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, os convocados. Não pode. Claro que influencia negativamente, mas ele precisa ser treinador na hora que precisa dele. Assim como o Diego Alves está sendo goleiro e sendo o contrato renovado, porque quando chega a hora da decisão, ele vai lá e decide. Tira pênalti, defende bolas na cara do gol. É isso que a gente quer do Renato. Numa situação adversa, que ele mostra que ele é treinador do time que ele queria treinar, no time que ele diz que está realizando um sonho e que ele queria uma equipe de 200 milhões. A gente tem uma equipe de muito mais que isso. E o nosso banco é Thiago Maia, é Pedro, é Andreas Pereira, agora já é titular, mas veio para ser banco, é Kennedy, que está, na minha opinião, meio fora de forma, mas dá para poder botar uma equipe boa. Basta ele treinar, ele precisa treinar opções, treinar variações, é a minha opinião. Rapaziada, coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo aí, mas não se esqueçam de deixar o seu like, beleza? Fazer o comentário, compartilhar nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, para dar aquela moral pro negrão que vos fala aqui. Tamo junto, é nóis! E daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Sabe por quê? Isso aqui é Flamengo demais e pam